Boa noite, deputado Daniel. Professor, boa noite. Que alegria, que honra tê-lo aqui no nosso canal, discutindo esse tema que nós estamos ávidos aqui por falar sobre ele. Um prazer imenso estar com você aqui. Muito bem, deputado. Nós estamos aqui com os nossos licinautas, que são especialistas do futuro, são os nossos seguidores aqui, pessoas comprometidas com a administração pública, com as compras públicas, mas num viés muito próprio, deputado, que o senhor acompanhou de perto como secretário de saúde, que é a concretização de direitos fundamentais. E a gente conversa tem algum tempo. Gente, o deputado caiu. Não, voltou. A gente conversa tem algum tempo, né? Assim, brevemente, eu posto alguma coisa do Six, desde da época lá que o senhor fez aquela emenda, a medida provisória que postergou a Lei 14.133, que eu vi ali a salvação, né? Finalmente as pessoas viram coisas que eu já escrevi há muito tempo a respeito da forma de contratação. Mas sem mais delongas, gente, eu quero apresentar rapidamente o nosso convidado. Estou aqui empolgadíssimo com essa, não só com a live, mas com o Six, né? Daniel Sorans é médico sanitarista, mestre em saúde pública e doutor em epidemiologia pela Fiocruz, onde também é pesquisador e professor. Então, estou aqui com um acadêmico também, um acadêmico da prática. É como eu me identifico também, deputado. Foi um dos idealizadores do Dia do Orgulho SUS e tem atuação marcante na atenção primária à saúde. Foi secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e liderou a criação das Clínicas da Família, programa muito querido, né? Que é ampliando a cobertura da estratégia de saúde de 3,5% para 70% da população carioca. Também coordenou o sistema de saúde durante os Jogos Olímpicos e a resposta à pandemia da Covid-19. Atualmente é deputado federal e autor do nosso glorioso assunto da live de hoje, projeto de lei do SIX, que já foi essa semana passada, né, para sanção presidencial. Deputado, sem mais delongas, mais uma vez boa noite. Pergunto para o senhor o que motivou o projeto de lei do SIX e qual é o principal problema das compras públicas ou da administração pública que esse projeto de lei ele pretende enfrentar? Eu estou sem áudio. Vocês estão sem áudio também? Professor, primeiro, cumprimentar a todos. A gente está falando aqui do Rio de Janeiro, no Fórum de Líderes Mundiais, aqui no Rio hoje. A gente está com o prefeito de mais de 300 grandes cidades do mundo. É um evento do C40, da Frente Nacional dos Prefeitos. Está a prefeita de Paris, de Londres. É um evento financiado pela Bloomberg Philanthropies. E a gente acabou de ganhar, nesse minuto, o nosso protocolo de calor acabou de ganhar esse premiado aqui Parabéns, pela parabéns. Bloomberg Philanthropies, nesse Fórum de Líderes. E aí, professor, eu queria falar do Six, né, que é o nosso projeto que a gente é objeto da nossa live. A maioria das pessoas que estão aqui na cidade, que estão no dia a dia, nunca vão ter noção ou achar que isso é importante, mas quem trabalha na administração pública, quem trabalha na gestão pública, sabe o quanto que é difícil, às vezes, a gente comprar, mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo orçamento. Então, e às vezes a gente pulveriza muito as nossas compras e compra muito mal. É como se eu estivesse comprando no varejo uma instituição como prefeituras, como o Estado, que compra na maioria das vezes no atacado. Então, para a pessoa no dia a dia entender, é a gente conseguir potencializar o poder de compra do Estado e simplificar o processo de compra, eliminando corrupção e eliminando processos burocráticos desnecessários. Então, como é que surgiu o SIX? Esse é um projeto que há 10 anos a gente discute na Fundação João do Cruz. Eu, antes de deputado federal, sou servidor da Fundação João do Cruz, sou pesquisador da Fundação João do Cruz, analisando a compra de medicamentos no Brasil. Quando a gente analisa a compra de medicamentos no Brasil,
a gente vê que só o Brasil compra por licitação, dessa maneira doida e anárquica, com 5 mil licitações para o mesmo medicamento sendo realizados por ano, com uma variação de preço de mais de 1000%, tornando o sistema muito ineficiente e muito ruim. Então, inspirado no Chile Compras, como a Dinamarca faz, como outros países do mundo fazem, a gente criou esse projeto de lei, que é o SIX, que é um projeto para compras públicas através do marketplace, que inicialmente tem uma inspiração para itens padronizáveis, como medicamentos, mas com alguns ajustes no nosso projeto, ele vai servir para tudo, inclusive para serviços. Então, é um projeto de lei que tramitou muito rápido, né? Porque ele tem um apelo de Muito economia rápido. e de fato, eficiência da gestão pública. O Ministério do Planejamento e Gestão também está com inovação, também está, o MGI também está com uma plataforma pronta para iniciar já imediatamente após a sanção do presidente Lula. Então, provavelmente em Ah, essa janeiro. notícia eu não tinha. A plataforma já está pronta. Exatamente. Então, a gente tem a plataforma pronta. Apesar do projeto de lei a gente ter previsto que empresas privadas e filantrópicas também vão poder oferecer o sistema para o Ministério da Saúde, para o Ministério escolhido pela gestão federal, que pode ser feito no MGI, mas pode ser descentralizado para os outros ministérios. Eu Então, conversei com eu conversei com o Everton essa semana, nosso amigo lá da diretor do Compras Gov, né, da SES. Ele me escondeu esse segredo. Não me contou não. eles estão com a plataforma pronta, né, para executar. Tem um desenho muito organizado do Ministério de Gestão para que, de fato, consiga acelerar a velocidade de compra e gere economia para o governo. Eles precisam mostrar isso também para a sociedade, isso é muito importante mostrar que você está gerando inovação, gerando economia, tornando o sistema mais eficiente. Então, espero que já em janeiro a gente já consiga aí ter as primeiras compras de Opa, medicamentos e as que primeiras compras de beleza. itens padronizados através do SIX. E, se Deus quiser, aí o nosso presidente da República deve sancionar isso agora em novembro ou em dezembro, colocando logo o bloco na rua aí, porque as pessoas precisam, quem precisa de saúde, quem precisa de insumos, não pode ficar esperando. Perfeito, deputado. Eu vou inverter um pouquinho aqui a pauta. Eu lancei a gente sempre organiza algumas perguntas para o pessoal entender que está nos acompanhando. E eu quero dar um abraço aqui para o Ney, para a minha amiga Anastácia, Adriano, Alan, Valquíria, Laura, mais de 110. Professora Fátima, Santiago, Franciele, Alberto. Realmente é muita gente interessada. Eu gostaria de inverter a pauta, deputado, porque você falou a palavra, e aí permita-me chamar de você aqui na nossa não liturgia dos licinautas aqui, porque você falou uma palavra que me encanta, né? Que é entrega para a população. Então eu gostaria de falar antes sobre isso. Quando a gente fala de compras públicas, o SIX, parece uma coisa muito distante da população, algo muito burocrático, e é burocrático. Né? É uma coisa burocrática lá no sentido weberiano, só que no meu sentido, imagino que no do senhor também, é algo que vai trazer um resultado muito concreto, muito visível e muito imediato para a população. Né? Eu falava certa feita com hoje, acho que já se aposentou semana passada, né? O seu conterrâneo, o ministro Luiz Roberto Barroso, tive a honra de tê-lo como professor, e eu dizia, ministro, tem políticas públicas no Brasil, grande parte das políticas públicas do Brasil, elas têm um problema de não concretização, e o problema é hermenêutico, é interpretativo. Ele, como assim? Como assim? Eu falei, ora, as pessoas, os municípios, eles têm recurso orçamentário muitas vezes, tem convênio, tem etc e tal, e ele não consegue comprar.
Você tem um médico, você tem o equipamento caríssimo, sofisticado, você tem uma logística administrativa para organizar a fila, aí chega lá, é desmarcado porque não tem gás, e não tem instrumento cirúrgico, não tem um medicamento. O senhor que é da área, é, fala para a gente, deputado, como que isso vai impactar na prática na vida da população? Eu posso dizer que vai reduzir significativamente a condição de uma pessoa ficar sem fazer uma cirurgia porque não tem um insumo básico? Professor, a intenção é essa, né? A intenção desse projeto é facilitar a compra, permitir que o gestor consiga comprar com muito mais segurança e muito mais velocidade, mas obviamente que ele vai ter o efeito colateral de reduzir corrupção e também de, de melhorar o preço da compra no geral. Então, esse é o objetivo final, que a gente consiga facilitar o acesso, que a gente consiga comprar medicamento ou qualquer outro item padronizado no tempo e na hora correta. Então, imagina as escolas comprarem lápis preto e branco ou caneta esferográfica azul. São itens padronizáveis, facilmente padronizáveis, e que a gente pode comprar de maneira muito mais simples do que a gente compra hoje. Entendeu? Toalha de papel na gramatura tal, ou camisetas polo azul de uniforme para tal coisa. Então, são itens que são facilmente padronizáveis e que a gente pode lançar mão de um processo de compra para o marketplace nacional e ganhar muito volume e escala, ganhar poder de compra do Estado. Vocês imaginam quantas cidades não compram Captopril todo ano? Todos os municípios brasileiros, todos os hospitais brasileiros. Imagina você poder entrar na internet, ir lá e empenhar o Captopril. Então você, de maneira muito simples, vai emitir uma nota de empenho no marketplace, vai colocar a nota de empenho no marketplace, empenhou, realizou o empenho, aquela empresa vai ter 30 dias para te enviar o produto, e aí vai ter uma variação, obviamente, ligada ao frete, vai ter 30 dias para te enviar o produto. E você tem 30 dias para pagar. E o marco legal, ele também te dá a possibilidade de pagar fora da ordem cronológica. Então, o que você comprar no marketplace, você também vai poder pagar fora da ordem cronológica de pagamento. Que também isso é importante. O valor daquele produto está diretamente ligado à sua capacidade de pagar em dia. E se você não pagar em dia, se o gestor não pagar em dia, ele está impedido de comprar. Então, ele não vai mais poder comprar através do marketplace. Isso reduz o custo transacional da empresa, né? É O que isso. vai, o que vai trazer. Eu sou especialista em saúde, eu sou especialista em contratação pública, atuo desde sempre, e para mim sempre foi muito claro que o Brasil ele tem. O senhor vai sinalizando quanto tempo o senhor tem, tá? De live, que nós estamos aqui à disposição. Por nós ficávamos aqui o tempo todo, mas eu sei que a sua agenda é apertada. Não fazia sentido nenhum. Eu tenho alguns artigos até mais antigos, não sei se eu já dei uma olhada, em que eu mostrava que a forma que nós fazemos contratação pública no Brasil, que vem desde a época do Império, mas desde antes, desde o Brasil colônia, ela se dava porque imagina aí o medicamento, né? A administração tinha que fazer um termo de referência, tinha que fazer uma especificação, porque o boticário ia fazer aquela coisa lá, o farmacêutico, etc. E a administração ia ter que descrever uma cadeira, porque o moveleiro ia construir a cadeira. Agora a gente vive numa época de sociedade de massa, de produção em massa, e a gente faz contratação pública como se a Revolução Industrial não tivesse acontecido, né? A gente está com o medicamento do lado ali para comprar e finge que não sabe qual que é o medicamento, a cadeira, faz a especificação. Se o senhor me permite, secretário, eu vou dar duas vantagens do modelo do SIX e eu peço para o senhor complementar com as que o senhor julga pertinente para esclarecer também. Tenho certeza que essa live vai repercutir bastante, né?
para além da questão de transparência, reduzir a corrupção, a gente tem dois parâmetros, na minha opinião, vou tentar ser breve, que é economia e transparência. Em que sentido? Primeiro, gente, a fase de planejamento da contratação, que é aquela elaboração de ETP, ETR, etc. e tal, ela que tem um custo administrativo para a administração pública, dos seus servidores, etc., ela é reduzida a quase zero. Porque não faz sentido eu ficar planejando e especificando um troço que já está pronto do lado, lá do meu lado. Né? E a segunda, então, traz uma redução do custo administrativo. A segunda, o segundo grande impacto desse modelo, se eu entendi corretamente, secretário, é na fase de seleção do fornecedor. Então, primeiro eu tenho a universalização dos fornecedores. Se numa licitação poderiam participar 10, 20, 30 empresas, ainda que seja presencial, porque cada empresa ela teria que colocar vários empregados lá dando lance, etc., aquela loucura. Aqui eu posso fazer previamente o cadastro do produto que é padronizado, e aí todo mundo que tem esse produto que se cadastrou previamente vai participar. Eu universalizo, eu saio de 30 para 3 mil, 30 mil, e eu tenho também obviamente, se eu estou universalizando, eu estou reduzindo aqui o custo, né? E é muito mais difícil fazer qualquer tipo de direcionamento, etc. e tal. Eu falo, Janderson, mas é problema da empresa ter que colocar 30 funcionários para participar de 30 licitações. Amigo, não existe almoço grátis, né? Aquele custo transacional ele é colocado lá. Por isso que a gente paga o olho da cara. E é por isso que eu louvo a sua iniciativa, deputado, inclusive de colocar a questão do preço do pagamento lá, que tem que ser em 30 dias, fora da ordem cronológica de pagamento, porque senão a gente não vai conseguir atrair o mercado privado. Mas eu tentei ser o mais breve possível, porque o pessoal quer ouvir o senhor. O senhor pode falar sobre mais vantagens do Não, modelo? Jorge, esse debate é que é legal, né? Eu acho que só um falando não é legal. E, cara, essa colocação que você está falando do custo da burocracia, ela é terrível, ela acaba com tudo, né? Então, tem o custo da burocracia pela empresa de medicamento, às vezes são 5, 6, 10 empresas de medicamento vendendo para 5 mil municípios com pequenas empresas, distribuidores, uma confusão do caramba. Então, não faz sentido. E gerando um custo de retirada de certidões, de comprovação, de advocacia, absurdo. Ou, às vezes, são milhares e é milhares mesmo, tá? Milhares de pareceres de procuradores num processo de licitação, que é uma loucura, que não faz o menor sentido. Poderiam estar defendendo o município para outras coisas, né? Ou você pega um medicamento, por exemplo, qualquer que seja, de grande demanda, você tem que ficar fazendo um mapa de risco. Como assim, um mapa de risco de medicamento? Você compra sempre todo ano, que é igual em todos os municípios. Já era para ter um mapa de risco padrão, sério. Já era para ter um mapa de risco padrão. Então a gente vai criando umas loucuras na administração pública que só tem no Brasil. E aí acaba com a gente. Então, fazer o óbvio, é modernizar. É a mesma coisa que você for viajar para algum país hoje, fora do país, ou aqui mesmo, e ficar ligando no telefone para fazer a sua reserva. Não existe, né? Você não vai ligar para ninguém para fazer a sua reserva. Se você tentar ligar para algum hotel hoje, vai falar, faz pela internet, não vou fazer. Não tem nem segurança essa ligação. Então, eu acho que a gente não tem novidade, né? Colocar o Brasil como os países desenvolvidos compram, permitir que as nossas empresas possam vender com mais segurança. É óbvio que os distribuidores que existem vão continuar existindo, mas a relação transacional financeira vai ser com aquele vendedor. E a tendência é que a relação transacional financeira fique com o fabricante, sempre. Isso a gente está falando de medicamentos, dessa parte de saúde, órtese e prótese. Eu não sei se o senhor vai querer entrar no mérito. Eu publiquei um artigo há um tempo em que eu trazia essa preocupação não para essa área de medicamento. Para mim é bastante claro, assim, o mercado ele vai se rearranjar,
E esses distribuidores, na verdade, a gente tinha uns atravessadores trazendo um alto custo para a administração que não se justificava, porque a geração de emprego é muito pouca, né, para o valor que a administração pagava. Agora eu tenho uma preocupação com essas contratações, o modo que vai ser formatado, em relação a outros produtos. E a preocupação, aí de repente eu tenho que direcionar até para o pessoal da SEGES, né? Que é a questão regional, principalmente dos estados fora do eixo aí, Rio, São Paulo, principalmente São Paulo, Norte, Nordeste, os estados que não têm indústrias pujantes, né, ou importadores pujantes, e as cidades do interior, inclusive daí do Rio de Janeiro, né? Qual que é a minha preocupação, deputado? Aí, mais uma vez, tirando, noves fora essa parte de medicamento, etc., que aí realmente a indústria é grande, porque são poucos, é um mercado mais oligopolizado, né? A minha preocupação é com a resma de papel, com a caneta, que a administração compra da tia Francisca, tia Chiquinha, que foi professora do prefeito, que tem uma vendinha lá na frente da prefeitura, né? Se bem que eu não sei se a pobre da dona Chiquinha conseguia vender, com esse tanto de carimbo e coisa que o povo inventa, né? E atestado, etc. Mas o que o senhor pensa? O senhor acredita ou já sabe que o MGI ou o executivo ele vai ter alguma ação para mitigar esse risco? Porque assim, se for pelo preço, o produtor, o grande produtor, o grande importador, ele vai sempre ganhar, né? Aí tem a questão da sustentabilidade social, tem a questão da sustentabilidade ambiental também, pegada de carbono. Imagina, o camarada tem uma fábrica, ele vai fornecer lá da fábrica do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de papel, e vai mandar duas resmas lá para Rondônia, né? Tem o pessoal de Rondônia aqui. Então, eu tenho essa preocupação, e aí eu vou abrir um parêntese, que eu já te dou a bola completa, deputado. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação sempre multidisciplinar, né, econômica, social, etc. E o pregão eletrônico ele trouxe uma série de vantagens para a administração. Isso é incomensurável, não há o que se discutir. Agora a gente tem que ser adulto, né, para entender também que trouxe alguns prejuízos. E um deles foi esse empobrecimento do comércio local. Né? Não estou falando que pô, uma coisa anula a outra, né? Mas a gente está fazendo uma discussão real aqui. Juntando esse bolo todo aqui, não sei se eu me fiz entender. O que o senhor acha qual vai ser o impacto do SIX, ou como ele pode ser formatado para mitigar esse impacto da criação ou do aprofundamento de estados produtores e consumidores e do comércio local das pequenas cidades? Professor, primeiro, um ponto que a gente precisa passar uma linha aqui. O SIX não é para tudo. A gente não vai transformar todas as compras brasileiras em marketplace. Não vai. Não é esse o objetivo. O SIX é para itens estratégicos padronizáveis. De preferência, itens estratégicos em que a gente tem poucos produtores e muitos atravessadores. Então, eu tenho poucos produtores do medicamento X e muito atravessador. Eu não sei se a gente tem tantos produtores assim de resma de papel, por exemplo, que é um produto que tem grandes empresas que dominam esse mercado. Mas ele não é um produto para produtor legal, para pequenos produtores, ele não é ideal para a gente fomentar o comércio local, ele é, de fato, para algumas situações específicas onde a gente tem itens padronizados. Por exemplo, softwares, que a gente compra determinado software na administração pública. Ele é excelente, porque você vai poder ir lá e comprar aquele software no sistema sem ter tanta complicação. Então, itens que são padronizáveis e que a gente tem poucos produtores e que a gente consegue utilizar o poder de compra do Estado para jogar o preço lá para baixo, é que ele vai ser utilizado. Eu não acredito que no primeiro ano de gestão, vai ser o primeiro ano desse sistema, a gente vai passar de 30, 40 itens. Não imagino que vá ultrapassar disso. Eu sei que o Ministério
o MGI seja muito eficiente, muito rápido. Eles são eficientes, mas eu não sei se eles vão conseguir fazer isso com É tanta interna, né? velocidade. E é um modelo novo de compra. Então ainda vai levar um tempo das prefeituras, dos estados, das procuradorias gerais entenderem um pouco esse sistema. E ele também vai mudar o padrão de compra para aquele gestor irresponsável que não paga em dia, ou que gera e vai atrasando os processos de compra de maneira anárquica e aleatória. Então, ele vai exigir um grau de planejamento daquela administração que quer comprar por ali também bastante grande. Eu, pela minha experiência, ou pelos estudos que a gente tem feito, ele vai funcionar muito bem onde eu tenho poucos produtores, com muitos atravessadores, e que eu vou poder utilizar muito o poder de compra do Estado. E ele vai funcionar muito bem para as capitais, para quem compra em volume, ou para os estados, mas ele também vai funcionar muito bem para aquele Tribunal de Contas que compra aquele item só para o seu postinho médico, Para os ou para municípios, sem aquele. dúvida, né? Dessa área de saúde, para os municípios, sem dúvida alguma. Imagina. Porque, na verdade, você não tem essa parte de medicamentos, como você falou, é oligopolizada, a parte de insumos também de saúde, você não tem um apelo na cidade do interior, e eu sou oriundo de cidade do interior, você não tem apelo ao comércio local, né? Então, raramente você vai encontrar uma loja de produtos hospitalares numa cidade do interior, né? E isso não existe. Mas existe para outros produtos. E aí isso me permite colocar uma pimentinha, na verdade, e a minha pimentinha ela é sempre propositiva, né? A gente teve nesse mês, na verdade, mês passado agora, o lançamento, acho que não está em funcionamento, mas já foi lançado eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, mas de uma plataforma privada, a gente vai falar daqui a pouco sobre as plataformas privadas também, uma plataforma privada do portal de compras públicas, em que o regulamento, eles basicamente encaixaram lá no mercado fluido o SIX, né? Que era uma coisa que, no meu sentir, já dava para fazer. Só que a gente tem uma coisa, e aí me permita o devaneio, deputado. A gente tem uma coisa muito interessante no Brasil, que é o seguinte: o jurista aqui, ele só serve para lei, né? Às vezes, o jurista da administração, né? Ah, mas não tem, o SIX não tá previsto na lei. Amigo, se tivesse previsto na lei, eu não precisava de um jurista para fazer uma construção hermenêutica. Eu precisava só de uma pessoa alfabetizada, né? Que agora é o que é preciso. Preciso só de uma pessoa alfabetizada para olhar lá no 79, o inciso 4 que o senhor colocou lá, que vai ser sancionado. Né? Mas aí, voltando, o que essa plataforma ela regulamentou, né? Provavelmente vai colocar agora no SIX. Ele dividiu em dois módulos: economicidade máxima, se não me engano, que é justamente para essas situações em que a administração ela tem que tirar esses atravessadores, e um outro módulo que diz respeito a desenvolvimento social e econômico local. Né? Olha que interessante, deputado. O que o senhor acha? E aí, de repente, eu já estou jogando a proposta para o meu amigo Carrijo, lá da AGU, para o meu amigo Everton. Eu tenho, de um lado, uma formatação. E no meu sentido, o seu projeto de lei é perfeito de ter mandado para a regulamentação, que os dois dá para fazer. Eu tenho aqueles produtos que eu vou precisar da economicidade máxima, que não faz sentido eu precisar de atravessador, medicamento, insumo, órtese, prótese, etc. Mas eu vou ter esses produtos aqui, que não é o fabricante, mas você tem uma cadeia de distribuição e comercialização, material escolar, etc., que gera muito emprego e que a economia trazida, às vezes, de centavos para a administração, não justifica eu trazer esse lápis, esse troço lá da China ou de outro estado, né? E aí, o que que eles fizeram? Aqui é menor preço, o que der o menor preço. Nesse outro módulo aqui, tem um algoritmo de inteligência artificial que, com base nas contratações e no preço de mercado, estabelece um preço fixo.
E a administração, ela desempata, porque está todo mundo empatado, né? No preço fixo lá do. Um lápis é 20 centavos. A administração vai pagar 20 centavos. Aí fica todo mundo empatado. E o primeiro critério de desempate é por raio de extensão. Então, primeiro nós vamos pegar só os licitantes, né, os fornecedores, num raio de 60 quilômetros. Imagine, eu não conheço o interior do Rio bem, né, a região de Paraty ali, vamos pegar a região de Paraty ali primeiro, não vamos chegar na capital. Tem alguém que entrega o lápis a 20 centavos lá, pré-cadastrado? Tem, bacana. Tem mais de um, aí faz para sorteio. Né? Porque aí a gente preserva o lado da economicidade máxima, mas preserva também o comércio local sem essa coisa. E aí aqui é um universo totalmente diferente dessa questão dos medicamentos, né? Essa coisa da administração pública de ficar quase humilhando o licitante, né? Eu falo, abaixa um centavo. Às vezes a velhinha lá, a dona Francisca, já tá. Ela nem fez a conta direito, já tá tendo prejuízo. Aí chega o pregoeiro e fala: baixa mais um centavo, vamos negociar. Né? E a administração pública fica parecendo o Scrooge lá do Cântico de Natal, né? A administração pão dura, etc. O senhor acha que, desculpe ter me alongado, deputado, o senhor acha que há caminho para já essa evolução, já esse segundo passo, agora ou daqui a um tempo? Professor, eu acho que é precoce, assim. Eu acho que a gente tem que ir com um pouco mais de calma. É uma nova modalidade, ela é super importante. Ela vai gerar já uma economia absurda inicialmente. Eu acredito que só no primeiro ano a gente vai economizar por volta de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Eu acho que o Brasil vai economizar 6 bilhões aí nesse primeiro ano. Claro que se acelerar mais, pode economizar mais. Mas eu acho que tem que ir com calma, porque ela não é a solução de todos os problemas. Agora, se eu vou usar o exemplo, continuar no exemplo do lápis. Os fabricantes de lápis, eles vão querer vender no marketplace. Em vez deles venderem para aquele pequeno comércio da cidade interior e o pequeno comércio entregar o lápis e concorrer à licitação, isso não vai acontecer. Então, eles vão vender direto e, muito provavelmente, esse pequeno comércio vai ajudar na entrega ou vai ajudar na distribuição desse produto. Como ele já faz atualmente, só que a relação vai ficar muito mais próxima do fabricante, do preço do fabricante, do que do pequeno comerciante. Então, ele não vai funcionar para produtos que eu tenho uma variação muito grande. Então, produtos em que eu tenho uma variação muito grande de qualidade, que eu preciso testar, que eu preciso olhar prótese e prótese, por exemplo. É um pouco complexo. Não sei se ele vai funcionar no início prótese e prótese. Ou não sei se ele vai funcionar no início, por exemplo, para determinados itens alimentares, que algumas escolas compram, que o país compra. Em vez de contratar empresas de alimentação, vão comprar maçã, por exemplo, a tantos quilos. A gente vai precisar olhar com um pouco mais de calma nessa produção, porque são muitos produtores de maçã, com diferentes tipos de variedades de maçã, que podem complexificar um pouco essa compra pelo marketplace. É claro que é possível fazer? É possível, mas eu acho que tem que ser feito passo a passo, com muita calma, para a gente não estragar o modelo. Porque todo modelo vai ter prós e contras, todos. Sim, 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 sim. Então, é importante a gente começar com os itens e com o que a gente tem mais possibilidade de garantir que esse item é padronizável. Esse item é padronizado, eu não preciso fazer mais nada. Eu tenho um padrão aqui desse produto que vai ser entregue. Não tem grandes discussões sobre ele. A atenolol, eu não tenho discussão. Ele é atenolol, é atenolol, é atenolol. Está totalmente padronizável, não tem discussão. Se eu tenho um item que tem muita variação, eu vou ter que tomar um cuidado sobre essa lente, e que nem sempre são tão simples de fazer. Além disso, é uma opção do gestor. Então, pode ser que o prefeito, que o governador, que o diretor daquela escola, daquele hospital, daquela universidade, decida: eu não vou comprar por ali.
eu vou continuar comprando pelo meu modelo de licitação antigo, porque eu quero fomentar algum outro tipo de comerciante local, alguma outra situação. Então, é mais uma ferramenta na manga do gestor, mas pode ser que o gestor tenha interesse ou não de fazer a compra por ali. E é importante também, queria ressaltar isso, você que é consultor do TCU, né, professor? Que o TCU também olhe isso como mais uma ferramenta e não como uma obrigação. Porque se no momento que o TCU falar, não, você ia comprar mais barato por ali, você é obrigado a comprar por ali. Ele pode estar engessando o gestor de ter outros interesses nesse processo, interesses lícitos, interesses da sociedade, mas ele pode estar engessando o gestor de querer, por exemplo, fomentar o seu comércio local na sua cidade. Então, tem que olhar com muita calma para que a gente também não torne essa ferramenta uma ferramenta de engessamento. Tudo vai depender agora de como a gente vai construir, como é que o MGI espero poder ajudar nessa construção, vai regulamentar, como é que vai ser essa regulamentação. É muito importante que o cadastro do fornecedor seja muito desburocratizado e simples, sem precisar de nenhuma ação presencial em Brasília ou no Ministério da Gestão e Inovação. Estou falando isso porque a gente vê algumas coisas meio doidas no Satanás sentido. é sujo, né? Como eu gosto de Hã? dizer. Eu gosto de dizer o seguinte, a seguinte expressão: Satanás é sujo, né? Não duvide. É isso, as pessoas são muito criativas também. São muito criativos. Deputado, fazer alguns apontamentos bem rápido para ouvi-lo. Prometo não ultrapassar uma hora de live. Não, e Primeiro, é eu um tenho. prazer aqui poder te escutar, tá? É uma aula para mim. Não, imagina. Por dever de ofício, eu tenho que dizer que aqui eu estou numa atividade privada, eu não falo, e nem lá como no TCU, estava fazendo meu parecer hoje à tarde, eu não falo em nome do TCU. Ministro Zimler, ele costuma dizer, ele sempre brinca comigo, né? Você estava falando em nome do TCU. Eu falei, eu não, ministro, pelo amor de Deus, não me arruma essa confusão, não. Aí ele falou, nem eu falo em nome do TCU. Aí eu fiquei calado, né? Falei, não, ministro fala em decisão monocrática, né? Em nome do TCU, mas eu não falo em momento algum em nome do TCU. Eu estou aqui como acadêmico atrevido, como professor e alguém que desde os 19 anos de idade, ou seja, tem uns 3 ou 4 anos, né, se dedica à área de contratação pública. Agora, deputado, eu gosto muito de uma frase do Vitor Hugo que ele diz o seguinte: não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. A gente tem essa várias sementes do SIX plantadas no país, né? Porque é uma coisa que quando você olha para a forma, quando você olha para a lógica também, é uma coisa óbvia, né? No sentido da necessidade. Era uma necessidade premente. E aqui eu quero louvar e deixar registrado aqui que o senhor realmente deu uma contribuição incomensurável para o país. E eu digo, essa ferramenta, talvez nem o senhor, que foi o autor do projeto de lei, tenha noção do impacto que isso vai trazer na administração pública. Porque se a gente parar para pensar, quase tudo que nós contratamos, sobretudo bens, né, produtos, eles são padronizados. Talvez não padronizados estrito senso nesse sentido, para começar a usar já, que eu só preciso do nome, né? Por exemplo, medicamento eu tenho a Anvisa, né, que controla. Essa área de saúde não é minha. Mas eu quero tranquilizar o senhor para dizer o seguinte: a nossa lei 14.133, a nova lei de licitações, que foi relatada pelo meu querido amigo e ídolo, ministro Anastasia, quando estava aí no Congresso, né? Era uma lei boa, deputado, e nós já temos, eu já fiz aqui tudo que o senhor imaginar de cálculo e análise de casos concretos, de produtos concretos, nós já temos os instrumentos na lei que, combinados, fazendo um framework jurídico, um Lego, nós já temos os instrumentos na lei para resolver esses problemas, tá? Então, por exemplo, órtese e prótese, a gente faz pré-qualificação prévia, né, ao marketplace,
essa questão aí que o senhor falou do, do intermediário, né? Eu entendo que o locus do senhor é na área de saúde, né? Assim, sua experiência como secretário municipal, e é bastante claro, assim, nos insumos dos produtos da área de saúde, que não faz sentido eu ter um intermediário, né? Mas em outras áreas faz bastante sentido para a gente. Não sei se o senhor já ouviu o termo capitalismo tardio, que o senhor com certeza deve ter, já deve ter se batido aí com esse tema, né? Que trata justamente desse problema da concentração da geração de riqueza em grandes estruturas oligopólicas. E na área de saúde não há o que se falar, porque já é assim, né? Já é assim, porque não tem. Eu não posso abrir aqui no meu quintal uma fábrica de medicamentos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas em outras áreas, a gente tem uma dinâmica que, como o senhor disse, tem que ser bem estudada, etc. Eu gostaria de entregar para o senhor, e provavelmente vai ser a última pergunta, em relação à diferença, e aqui, como sobrou um tempinho, né, eu acabei criando a pergunta aqui, desculpa por não ter enviado antes, a respeito da diferença da utilização ou da realidade do governo federal para estados e municípios. Eu vi que o senhor, de uma forma muito adequada, previu o uso de plataformas privadas para o SIX, né? A minha primeira pergunta é: será que vai ser bom o Executivo Federal regulamentar isso? Será que isso não eu não vou perguntar se é constitucional, porque quem tinha que responder isso era eu, que sou jurista, né? Mas, assim, do ponto de vista do senhor como secretário municipal de saúde, que foi, e eu não preciso falar sobre sua avaliação, é só ler o chat, né? Realmente o senhor deixou uma marca positiva. Então, eu pergunto, do ponto de vista operacional, o senhor foi secretário municipal da segunda maior cidade do país, segunda maior, né? A diferença, o senhor também é da Fiocruz, a diferença na operacionalização das compras de saúde de um órgão federal e de um órgão municipal, ainda que seja uma secretaria do porte do Rio. A segunda pergunta, ainda nesse ritmo, nessa senda, será que a plataforma do governo federal ela vai conseguir atender essas peculiaridades? Provavelmente você vai responder que não, porque você já previu a solução lá no projeto, né? E aí eu encabeço com a terceira pergunta, que é: será que o Executivo Federal regulamentar esses troços do Estado e município, será que isso vai dar bom? Numa linguagem bem popular, deputado? Não, primeiro, o Executivo Federal pode regulamentar plataformas privadas para o Executivo Federal. Não tem previsão para que a gente permita que estados e municípios comprem por marketplace desse jeito. Então, é uma compra definida na regulamentação federal. Então, porque o SIX ele tem um objetivo claro, que é a gente ganhar poder de compra do Estado brasileiro. E se eu descentralizar ele, eu vou perder o poder de compra de novo, como já acontece com a Ah, licitação. sim, 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 Então, perfeito. um dos principais objetivos do SIX é que eu tenha uma única plataforma que vá vender aquele produto. Então, eu tenho um produto X, somente essa plataforma no Brasil todo vai vender por meio daquele Isso no âmbito marketplace. federal, que faz bastante sentido. Se você pulveriza isso, você vai perder esse poder de compra. Então, tem muita diferença entre uma capital, um estado comprar, ou o governo federal, do que uma cidade pequena, por exemplo, ou do que um tribunal de contas, ou do que uma universidade, ou do que um órgão do judiciário. Tem muita diferença, porque o volume faz diferença na definição do preço. O volume local que as instituições se encontram. Então, a ideia é que a gente consiga utilizar o marketplace único e permite que o governo federal
possa contratar plataformas privadas ou sem fins lucrativos. Porque às vezes. Secretário, desculpe interrompê-lo, só para trazer a bola para o campo, eu estou lendo aqui o artigo 87 do texto, se foi aprovado, se eu peguei o texto errado, o senhor me avisa, hein? Ela Não, diz tá o seguinte: certo. para Relevante. os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado. Não é isso não, desculpa. Funcionalidade, esperar o sistema. Aqui, achei. 75, parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na forma de regulamento do Executivo Federal. O senhor está me dizendo que só o Executivo Federal vai poder usar o SIX, secretário? Depende da regulamentação, mas a princípio sim. A princípio é uma lei para o Executivo Federal. E o Executivo Federal vai poder contratar uma plataforma privada ou uma plataforma sem fins lucrativos. Então ele pode contratar uma plataforma para suprir um problema de desenvolvimento interno que ele possa vir a ter. Já tem muitas plataformas do mercado aí hoje, então se o governo federal quiser utilizar. Agora, o princípio da lei é que a gente utilize o poder de compra do Estado. Então, eu vou querer regulamentar para todas as compras serem no MGI, como está previsto, como eles estão desenhando nesse momento. Ótimo. Mas se entrar um governo depois e falar, não, as compras de saúde, típicas de saúde, eu vou passar para o Ministério da Saúde coordenar essa plataforma. Ou, as compras típicas de educação, vão passar para o Ministério da Educação coordenar. Não, eu tenho compras que são comuns a todos os ministérios, a todo o Brasil, a todas as instituições. Vamos manter no MGI, ou escolher o ministério que vai coordenar essa plataforma. Essa é uma decisão do Executivo Federal. Eu intencionalmente deixei ela livre, porque eu sei que isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Nenhum governo vai falar, faz todos os ministérios aí ao mesmo tempo e manda ver. Não vai dar certo. Então, eu acho que vai começar no MGI, depois eles vão avaliando. Se eu tivesse no Ministério da Saúde, fosse secretário, tivesse em alguma posição de comando no Ministério da Saúde, eu ia falar, olha, eu quero coordenar a plataforma da saúde, porque eu sei especificar melhor, sei definir melhor o que vai comprar, vou conseguir mapear esse risco de maneira muito melhor, lembrando que é uma plataforma que a gente não vai ter um planejamento prévio, não tem um planejamento de quanto a gente quer comprar, não vai estar lá definido, vou comprar tantas pílulas, ou tantos lápis, ou tantas, não vou. Então, os insumos vão estar ali num leilão permanente, então permanentemente esse preço vai poder mudar, então o preço vai ser volátil, muda toda hora, e toda hora vai ter alguém comprando. Então, pode ser que o produto acabe, que não tenha mais oferta para ele. Pode ser que o ofertante não consiga vender nada, que tenha uma baixa adesão. Mas ele é um mercado fluido, um mercado super volátil e de muita velocidade. Então, a velocidade de compra, a facilidade de compra também vai fazer muita diferença. Pode ser que na distribuição do frete, na organização do frete, isso é uma discussão bem complexa que o MG vai ter que regulamentar com muito cuidado. Pode ser que na definição do frete não seja vantajoso eu entrar com a minha empresa no marketplace, porque eu posso ter prejuízo, aí eu vou ter que subir o preço e tentar compensar no Brasil como um todo. Então não adianta aquele fornecedor achar que ele vai lucrar muito vendendo só para cidade em que ele produz aquele procedimento. Por exemplo, pegar lá em Montes Claros, lá em Minas, para você vender insulina para eles. Estive lá esse ano. Mole, está do lado da casa deles ali. É um tipo de transporte, um tipo de imposto. Para vender lá no Rio Grande do Sul, de Montes Claros até o Rio Grande do Sul, até para vender lá no Acre, é diferente. Então vai ser outro tipo de organização.
Então, essa é uma precificação de frete, de entrega, super complexa e que vai precisar de uma regulamentação muito bem definida pelo MGI. Por isso, não dá para sair explodindo para tudo do dia para a Sim, noite. sim, sim, Tem sim. que ir fazendo gradativamente. Agora, só a economia desse processo burocrático da administração pública para comprar coisa e da própria empresa para poder participar da licitação vai tirar muito valor pago desnecessariamente pelo governo. E o que a gente espera é que o governo não pegue esse dinheiro e economize para outras coisas, mas que ele devolva para a saúde. Então, se economizou 6 bilhões na saúde, que mais 6 bilhões possam ser colocados em mais medicamentos, ou em mais funcionários, ou em mais equipes, que ele possa economizar na educação, mas que essa economia nos insumos possa gerar ou mais insumos, ou contratação de mais professores, que a gente possa transformar no orçamento público essa dinheiro que é gasto, que muitas vezes não traz benefício para a sociedade, em vez da Secretaria de Saúde ficar pagando pessoas para ficar fazendo processos burocráticos, que a gente possa pagar pessoas para atender as outras pessoas, pessoas para cuidar. Então, espero poder deslocar uma grande parte do meu time de pessoas hoje que trabalham no setor de licitação, que são centenas de pessoas, para assistência, para cuidar do objeto do nosso dia a dia. Né? Deputado, não sei se o senhor percebeu, o senhor entende de saúde ou entende de contratação pública, um pouquinho. Mas o seu projeto ele resolveu esse seu pleito também de deixar o dinheiro na saúde. Pelo menos se não tiver um cavalo de pau na regulamentação. Porque quando você destina o recurso e você tem essa contratação fluida lá pelo SIX, você não está prevendo quantidade, né? Você está prevendo o valor. Então, tem recurso, gasta, compra mais remédio, compra mais coisa. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. Exatamente. O dinheiro continua no plano de trabalho, o orçamento e o financeiro continua no plano de trabalho daquele município, daquele estado, daquela. Então, o município que gerou economia e aderiu ao marketplace, o dinheiro continua na secretaria que fez isso. Continua no mesmo plano de trabalho aprovado pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias, pela Câmara de Deputados. Então, é uma forma da gente gerar economia, preservando a autonomia dos municípios, gerar poder de compra, preservando a autonomia dos municípios, que muitas vezes, não vou mais passar dinheiro para os municípios, vou centralizar esse processo de compra. Super arriscado. Olha o que o Ministério fez. O Ministério da Saúde centralizou alguns processos de compra. Nunca dá certo isso. Armazenou lá em São Paulo. Então, uma logística completamente doida, eu fiz até um relatório sobre isso. Pega o medicamento, compra de maneira super anárquica, venceram 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais. Vence Venceram no medicamento, manda almoxarifado para lugar que de não São precisa Paulo. daquele medicamento, aí o medicamento que precisa não vai. Eu já vi esse filme, não foi 500, nem 1.000, nem 2.000 vezes, secretário. É isso, entendeu? E com planejamento de compra todo descontextualizado do dia a dia da ponta, de quem está na operação, então acaba com isso. Então, aqui na Prefeitura do Rio, a gente espera poder definir uma senha para cada hospital poder comprar o seu medicamento através do marketplace, Perfeito. com muito mais simplicidade, com muito mais facilidade e com muito mais autonomia na gestão. Secretário, eu vou, para a gente encerrar a live, para deixar o senhor fazer suas atividades aí, parabéns mais uma vez pelo prêmio. Primeiro que eu quero dizer que vai ser difícil dizer que esse troço é só para o Executivo Federal, tá? Juridicamente, que não amarrou no 79. Mas é isso aí, nós vamos trabalhar. O TCU, e eu não falo em nome do TCU, mas é visto pela jurisprudência, pelos seus ministros, que o TCU ele tem privilegiado muito a autonomia dos gestores, né? A autonomia responsável dos gestores. O princípio da deferência administrativa ele tem sido muito lembrado pelo nosso plenário. Dá ao gestor aquilo que a Constituição lhe deu, né? Que é o poder que a Constituição otorgou e o povo lhe deu, que é o poder de decidir.
Eu sempre digo para juiz, para. Você quer decidir? Para parecerista, às vezes o procurador quer mandar no município. Isso não acontece no Rio de Janeiro, graças a Deus, né? Do procurador querer mandar no secretário dizer se pode ou não fazer o Manda negócio. muito. Qualquer Tá? secretário que é bom secretário, nem discute. O procurador tem que É, mandar mesmo, por isso não favor. acontece. Aí eu Eu digo o respeito seguinte: aqui todos os meus. É nosso procurador-geral, que eu amo, Daniel Bucato. Manda muito. peça exoneração, vá concorrer a cargo político, ou se ali com quem concorre, tenha voto, ganha eleição, aí você define política pública. Né? Senão, nosso trabalho é burocrático. E para encerrar, secretário, primeiro, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, agradecer a contribuição. Uh, o senhor me lembrou aqui agora, sem querer, guardadas as devidas proporções, aquela. Eu sou católico, né? E eu me lembro daquela emoção do Papa Leão ao receber o anúncio, ao sair lá na sacada, né? E você via claramente que que era um homem que ele sentia que o cargo era, ou a missão era muito maior do que ele como ser humano, né? Eu tenho certeza, secretário, que o senhor só vai ter noção do que o senhor fez para o país. E falo aqui com a sinceridade, o sincericídio que me é peculiar, o senhor só vai ter a plena noção do que o senhor fez para o nosso país daqui a 10, 15, 20 anos. Acho que nem, mesmo com seu histórico, o senhor ainda não tem a plena noção de alcançar o que esse projeto de lei, que vai ser convertido em lei, ele vai trazer para o nosso país. E eu gostaria de encerrar pedindo ao senhor que traga palavras aqui, a gente já falou para o cidadão, mas para o nosso servidor público, para que labora lá com as contratações. Eu, eu, eu eu fico me metendo um pouco na área da saúde, não entendo nada de saúde, só sou hipocondríaco, estou com uma caixinha, mala de remédio ali. Mas eu adoro colocar síndrome nas caricaturas de servidor público. E uma delas que eu coloquei foi a síndrome do inspetor Javert, lá dos Miseráveis, do Vitor Hugo. Aquele inspetor que persegue o Jean Valjean, não sei quantos anos, porque ele roubou um pão, e não era uma coisa pessoal com o Jean Valjean, é porque ele se colocava como o inspetor o fiscal da lei, o guarda da lei. Então, quem infringiu a lei, o texto frio da lei, né? Não a lei viva na vida do cidadão, mas o texto frio da lei tem que pagar com a vida, não sei o quê. Eu digo que é aquele servidor público, às vezes aquele procurador, aquele agente da administração, que ele fica, meu Deus, mas vai mudar, mas não pode, tá a lei, não sei o quê, e o decreto, e os 15 carimbos, e não sei o quê. Essa pessoa que ainda, né, a gente vai fazer um exorcismo para essa síndrome do inspetor Javessa aí, mas qual o convite que o senhor faz com essa pessoa que ainda não entendeu que entregar valor tem mais sentido do que seguir um rito do século XVIII. É isso. A gente vai ter uma mudança. Muita coisa mudou com o advindo da internet, com a tecnologia. Esse projeto não seria possível sem internet, sem ter tecnologia, sem ter o que a gente tem. Então, nosso trabalho vai mudar. Assim, eu acompanho o processo de licitação há muitos e muitos anos na secretaria, fui secretária de saúde muitos anos aqui do Rio de Janeiro, subsecretário também. Todo dia na secretaria a gente está em processos super complexos. Nas secretarias do Brasil todo, sou membro do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, então vai mudar. A gente vai ter mudanças muito expressivas e é importante vocês estarem inteirados, porque às vezes essa mudança vai permitir que você faça o seu trabalho muito melhor, que é entregar serviços de valor para a população. E quem sabe a gente não pode, no futuro, pensar em uma estrutura burocrática muito menor e muito mais gente podendo ter tempo e se dedicar a cuidar dos outros, a estar com os pacientes, a estar no nosso dia a dia, equilibrando aí esses processos, como a maioria dos países desenvolvidos fazem, como empresas mais eficientes fazem, que a gente possa cumprir a nossa missão como servidores públicos, que entregar um Estado mais eficiente e que as pessoas possam viver mais e viver melhor.
Infelizmente, a gente tem muita gente no Brasil hoje que não consegue um medicamento pelo Estado, tem muita gente no Brasil hoje que não consegue acesso ao serviço de saúde, que a gente ainda tem muitas ineficiências no processo que não precisariam existir. É claro que também a gente tem um problema de distribuição orçamentária no nosso país, de distribuição de renda, mas, sem dúvida nenhuma, é um sistema mais eficiente, principalmente nas compras públicas, pode entregar muito mais valor para a nossa sociedade, fazer que a gente viva muito mais e muito melhor. Muito bem, deputado. Registra a presença do professor Rony Charles, que vai estar com a gente. Estou em Canela, que amanhã vamos começar um curso com o professor Rony Charles. Deputado, estou encantado, não tinha conversado com o senhor ainda pessoalmente, apenas por mensagem, e eu estou encantado, assim, primeiro que a sua calma, né? Primeiro que o senhor tem cabelo, né? Uma pessoa que foi secretário municipal de saúde do Rio ter cabelo é uma coisa extraordinária, né? Mas assim, a sua calma, a sua tranquilidade, eu já tô querendo matar esse servidor imaginário com as minhas mãos aqui, só com muita calma, com muita lhaneza, tá de parabéns. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda do Six e me atrevo a dizer, do Daniel Sorans também. Parabéns, deputado. Muito obrigado, excelente noite. Obrigado, Excelente noite professor. a Estamos todos. juntos e é um prazer imenso poder estar aqui com você. Mais para frente, a gente certamente vai ter outras oportunidades aí para conversar. Valeu. À disposição. Um abraço, boa noite.